excessiva no geral. Elevadíssima, que não para de subir. Nós não temos um imposto sobre valor agregado que deveria congregar toda a cadeia de tributos, pelo menos os que são relacionados à produção, como ICMS e assim por diante. Deveríamos ter o exemplo, até a Bolívia tem o IVA. Até a Bolívia tem. O imposto único, né? Estados Unidos tem isso há tantos anos. Por que nós não chegamos a ser o maior produtor de soja do mundo, sendo que nós temos maior área produtiva no país do que os Estados Unidos? Temos tecnologia de ponta. E temos área para crescer, né? Lá eles têm subsídio agrícola e têm apoio do governo federal para suas iniciativas. Licenças ambientais rápidas, corretas e assim por diante. O senhor tocou num assunto interessante, porque eu estava dando uma estudada, né? A gente tem que ler um pouco aí, acompanha. Na época do governo do Getúlio Vargas, ele sancionou uma lei dizendo que o solo pertence ao agricultor, mas o subsolo pertence à União. Né? E aí, você falando dos Estados Unidos, veio o gancho na cabeça, né? Porque é o país que mais respeita a propriedade privada no mundo, é os Estados Unidos, né? Então, você comprou uma fazenda lá, Lara, até o espaço aéreo é seu. Se brincar, uma empresa aérea tem que pagar. Estados Unidos. Tem que pagar pedágio para passar de avião em cima de sua fazenda, pra você ter noção. E aqui no Brasil, né? Se você achou petróleo, não é seu. Olha só que curiosidade. Se você tem a sua fazenda e eu sei que lá tem uma jazida de ouro, por exemplo, eu posso tirar uma licença para extrair o ouro da sua fazenda. Que isso? Sendo que a fazenda é sua. E você não pode impedir. Você vai receber 1% de royalties. Você acredita nisso? Na verdade, nós temos uma espécie de um descolamento entre a realidade legislativa e a realidade do que acontece. Nós temos um direito de propriedade que é protegido na Constituição, é uma cláusula pétrea, não pode ser modificada a não ser por uma nova Constituinte. E mesmo assim, nós tínhamos o maior nível de invasões de terra do país nos últimos 30 anos. Olha só. Que eu me lembro de infinitos programas de televisão, jornalísticos, publicando invasões, até de laboratórios da Emater no Rio Grande do Sul, destruição de laboratórios de mudas, coisas assim. Horríveis, né? Eu não sou, volto a dizer, eu sou um dos maiores apoiadores da reforma agrária, desde que ela seja feita corretamente. Você não pega uma pessoa pobre e coloca ela para viver na miséria. Ela já está na miséria, não precisa mais do que isso. Se você dá terra para alguém e não dá para ele semente, educação, condições mínimas para que ele possa desenvolver aquela orientação terra. agronômica, não dá orientação financeira para ele administrar o empreendimentozinho dele, o que ele vai acontecer? O que ele vai fazer com aquilo? Ele vai fazer o quê? Qual que é o valor que tem aquilo para ele? Ele vai fazer, é como eu mal dou conta de controlar os alecrins que a minha mulher planta na varanda do meu apartamento. Eu vou mexer com terra para quê? Eu sou advogado. É a mesma coisa. Essas pessoas são pessoas humildes que precisam de orientação técnica. Não tem nada disso. Ao mesmo tempo, para outras coisas, os governos são profícuos em produzir receita para fazer isso. Né? Colocam bilhões e bilhões e bilhões de reais em grandes empresas como o JBS, e aí vai. Eu estou fazendo uma crítica aqui. Não quero entrar nesse meio.